Namastê! Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar mais uma vez com vocês. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do universo do yoga e da meditação com cada um de vocês. Eu sou Rodrigo Binder e hoje eu vou falar um pouco sobre como a prática do Hatha Yoga pode te auxiliar no desenvolvimento da flexibilidade e da força, como a prática do yoga pode te dar mais alongamento, elasticidade, flexibilidade muscular, amplitude de movimento e também como a prática do yoga pode te fortalecer um pouco mais, te dando mais tonicidade muscular, força, resistência e por aí em diante, tá bom? Então, por que é tão importante a gente desenvolver a força e a flexibilidade? Flexibilidade, a gente sabe que é a capacidade dos nossos músculos de se alongarem, de esticarem, de separar a sua origem da sua inserção, nos dando maior mobilidade articular, né? O que seria, por exemplo, desse movimento que eu faço com o meu braço, se eu não alongar o meu grande dorsal. Se eu tiver com o meu grande dorsal muito forte e com pouco alongamento, meu braço não vai nem subir. E aí eu vou tentar pegar lá no ônibus, em cima, no ganchinho do ônibus lá para me segurar e não vou conseguir, vou ficar sofrendo. Então, é muito importante o desenvolvimento da flexibilidade para termos mais mobilidade articular. Imagina, por exemplo, a pessoa está lá caminhando na rua, um idoso, e aí de repente ela derruba a chave do carro no chão e precisa abaixar para pegar e sente aquela dor nas costas e não consegue, sofre, sente dor. Por quê? Porque não tem flexibilidade. Já a pessoa que tem flexibilidade, derrubou a chave no chão, ela já pega, já abaixa, já levanta, sai andando. Então, olha a diferença que é no nosso dia a dia uma pessoa que tem flexibilidade e uma pessoa que não tem, né? E existe uma tendência natural do nosso corpo de encurtar os músculos se a gente não alonga. Eu tive vários alunos no decorrer da minha carreira de professor com encurtamento muscular, pessoas com encurtamentos severos que iam tentar colocar a mão lá no pé e não conseguiam passar desse ponto de tão encurtado que estavam porque não praticavam alongamento no dia a dia na sua vida. Então a pessoa sofre, ela não consegue nem passar daqui, vai tentar alongar e fica sofrendo, sentindo dor. Isso é muito desagradável para o nosso bem-estar e para a forma como a gente se sente com o nosso próprio corpo. Então é muito importante o desenvolvimento da flexibilidade, da mesma forma o desenvolvimento da força. No nosso dia a dia a gente está o tempo inteiro utilizando força para abrir uma garrafa, para levantar algum tipo de objeto que a gente precisa. Enfim, às vezes até pessoas que dirigem, por exemplo, e não tem direção hidráulica no carro, o volante é muito pesado, vai precisar ter uma estrutura firme de cintura escapular, de ombros, de braços, de peitoral, de escápulas, de costas, para segurar o tranco, né? Mães que seguram um bebê de colo, que não tem fortalecimento, se não se fortalecer, vão gerar uma lombalgia, um problema de coluna. Então é muito importante, gente, o desenvolvimento, a prática diária da flexibilidade e da força. E qual a relação que essas duas práticas têm? Primeiro, como é que eu vou desenvolver a minha flexibilidade se eu não tenho força? Para o desenvolvimento da flexibilidade é preciso força. Para que a gente possa avançar na elasticidade muscular, que vai produzir uma maior amplitude articular, um maior distanciamento de um membro do corpo com relação a outra parte do corpo, é preciso força. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, de novo, como o exemplo que eu dei anteriormente, como que eu vou alongar lá na frente e avançar nesse alongamento para alongar os músculos da região dorsal, se eu não consigo fazer força, se eu não consigo pegar no meu pé e puxar o meu corpo, aproximar o meu abdômen da perna, aproximar o meu peitoral do joelho, aproximar o topo da cabeça dos pés. Se eu não tenho força para puxar e alongar, como é que eu vou avançar na elasticidade muscular? Então, força e flexibilidade
caminham juntas. Tá certo? Se eu só alongo e não desenvolvo força, o que vai acontecer? Eu vou ter uma baita elasticidade muscular, eu vou ter uma baita mobilidade articular, mas eu não vou ter suporte físico. Eu não vou ter tonicidade muscular, isso pode gerar até mesmo flacidez muscular. Se eu desenvolvo só flexibilidade e não desenvolvo força, eu vou estar com um déficit estrutural no meu corpo para proteger os meus órgãos internos. Você já pensou uma pessoa que tem o abdômen completamente flácido e a lombar completamente flácida? Muito provavelmente essa pessoa vai desenvolver uma lombalgia, porque a única estrutura óssea que a gente tem nessa região é a coluna vertebral. Então, por isso que surgiu o Pilates, por isso que surgiu o RPG, por isso que surgiram tantas modalidades de atividade física que trabalham sobre a melhora da postura e principalmente sobre a região de fortalecimento do abdômen e da lombar. Porque se eu não tiver o abdômen fortalecido e a lombar fortalecida, todo o peso e a sobrecarga do meu tronco vai para a lombar e vai parar ali nos discos intervertebrais e vai gerar hérnia de disco e vai gerar tensão e dor na região lombar. Isso pode se desencadear lá para o quadril, gerar uma crise de nervo ciático, certo? Então, falta de alongamento e de fortalecimento geram todos esses problemas. Lombalgias, problemas de quadril, crise de nervo ciático, encurtamento muscular, dor na hora de se movimentar, falta de mobilidade articular e muito mais. Você já imaginou o que seria da nossa postura sem um bom desenvolvimento de força e flexibilidade? Né? Como que eu quero manter uma postura elegante? Todos nós queremos ter uma boa postura. O objetivo do yoga não é desenvolver a estética em si, mas é fazer com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, com o nosso próprio corpo. E para a gente se sentir bem com o nosso próprio corpo, a gente tem que ter um desenvolvimento harmônico de todas as nossas qualidades físicas. E uma das capacidades físicas é a junção de todas essas qualidades que vai produzir uma boa postura. Então a própria postura pode ser entendida como uma qualidade física que a gente precisa desenvolver para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Também esse desenvolvimento harmônico do corpo. Ninguém quer ter um braço gigantesco e uma perna curtinha. Ninguém quer ter um barrigão enorme. Todo mundo quer se cuidar, né? Muitas vezes a vida vai nos levando a situações que fazem com que o nosso corpo se torne aquilo que a gente não quer, né? Nem tudo está perdido. Existem vários tipos de mobilidade, de atividades físicas, de dietas alimentares, existe a prática do yoga, que vai nos ajudar a melhorar essa condição que talvez alguns de nós tenhamos chego, né? Mas, no fundo, todos nós queremos nos sentir bem, queremos nos sentir bonitos e saudáveis. E um desenvolvimento harmônico das nossas capacidades físicas fazem toda a diferença nesse processo. Então, é muito importante a gente saber que flexibilidade e força caminham juntas. E se a gente quer desenvolver essas qualidades para ter mais qualidade de vida, para ter mais estrutura física, para ter mais tonicidade muscular, para ter mais mobilidade articular, para ter mais consciência corporal, para se movimentar e se sentir melhor com o próprio corpo, para ter uma boa postura, um desenvolvimento harmônico do corpo, a gente tem que trabalhar ambas as qualidades físicas e não priorizar mais uma do que a outra. Por exemplo, a pessoa que vai na academia fazer musculação e trabalha só hipertrofia e não se alonga. No que ela vai se tornar? O corpo dessa pessoa vai se tornar um robô, algo sem mobilidade, né? Ombro travado, bração forte, mas ombro travado. Não consegue nem dançar um forró, não consegue dar uma rebolada, né? Mexer um pouco o quadril. Por quê? Porque está todo travado. E aí não tem essa soltura articular, essa liberdade de movimento que o yoga nos proporciona. Por isso que o yoga é uma prática tão benéfica. Porque o yoga produz um desenvolvimento harmônico das capacidades físicas. Consequentemente, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Tá certo? Se a gente quer uma prática que desenvolva força e flexibilidade, nós temos que priorizar as posturas que
estimulam mais o alongamento e as posturas que estimulam mais o fortalecimento. Por exemplo, o Pavishtasana, que é uma postura onde a gente fica sentado assim. Vamos fazer o Urdhva Upavishtasana, né, que é a postura de alongamento em pé. Urdhva quer dizer elevado, Pavishtasana, né, a abertura das pernas, ângulo aberto. Então, ó, estica bem as pernas e desce, né? Desce. Ó, aqui eu tenho que utilizar força para descer, né? Se eu não tenho força, eu não consigo alongar. Então, eu vou colocar posturas assim, que vão estimular a flexibilidade. Essa é uma postura do grupo de posturas de alongamento, tá? Agora, eu vou fazer uma outra postura que vai exigir um pouco mais de força. Então eu vou fazer uma postura do grupo de posturas de força. Eu vou fazer o Kakasana, que vai exigir bastante força da região dos ombros, dos braços, né? Cintura escapular, costas. Então, postura de força vai estimular mais a força. E assim por diante. Nessa metodologia de Hatha Yoga existem 12 grupos diferentes de posturas. Existem as posturas de torção, as invertidas e por aí vai. Né? Essa é a postura de força, então, Kakasana. Olha lá, postura do corvo, coloca os joelhos bem logo acima aí dos cotovelos, topo da cabeça para frente, chego um pé de cada vez, fixo o meu olhar em um ponto no solo e fico na posição, certo? Então eu estou o quê? Priorizando a força. Se a maior parte das posturas na minha prática forem de flexibilidade e eu quiser focar no desenvolvimento da flexibilidade, então eu estou fazendo a coisa certa, eu estou trazendo mais posturas de alongamento. Se eu quero focar na força, eu vou trazer mais posturas de força. Se eu quero focar em efeitos terapêuticos, hormonais, quem sabe eu posso colocar mais invertidas, né, para estimular mais as glândulas do cérebro, enfim. Então a prática do Hatha Yoga ela pode ser moldada de acordo com o seu objetivo da prática. Lembrando que o objetivo do yoga nunca muda, que o propósito central da prática é sempre o mesmo, que está relacionado ao autoconhecimento, a uma conexão com a nossa própria essência, com a consciência divina que somos. Porém, esse objetivo secundário ele vai mudando, né? E se eu quero então desenvolver essas qualidades, eu vou priorizar pelas posturas que trabalham essas qualidades, tá? E assim eu vou construindo a minha prática para que eu desenvolva mais flexibilidade e para que eu desenvolva mais força. Tá? E aí eu posso também misturar, trazer tanto posturas de flexibilidade quanto de força e fazer uma mescla para estar desenvolvendo essas duas qualidades na mesma prática, tá? Então isso é quando eu quero priorizar uma capacidade física. Se eu não quero priorizar nada e quero fazer uma prática harmônica, integral, aí eu trago posturas de todos os grupos musculares, né? Porque eu não estou trabalhando com uma desenvolvimento específico de uma capacidade física. Então eu trago posturas de todos os grupos musculares para eu trabalhar tanto a flexibilidade, quanto a força, quanto o equilíbrio, quanto o alinhamento de chakras, quanto o sistema cardiorrespiratório e por aí em diante. Consciência corporal, tá certo? Então, mantenha-se praticando, mantenha-se ativo, porque é isso que faz a diferença na sua vida. É a prática, é a constância, é o compromisso, é a disciplina. Você vai ver que se você começar a praticar yoga um dia sim, um dia não, vai fazer uma grande diferença no seu dia. E se você praticar todos os dias, melhor ainda. O yoga é uma prática de autorregulação. Todos os dias nós precisamos parar, respirar e autorregular a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. E a partir disso a gente alinhar mente, corpo e espírito. E aí a gente volta a estar presente. A gente não está dividido, não está com o corpo aqui, mas a atenção presa lá na mente, vivendo no mundo mental, então uma separação de corpo e mente, e a consciência lá no beleléu. Não, a prática do yoga ela faz o contrário, ela traz a consciência para o agora, ela nos tira do mental integrando a mente ao corpo, e aí há o quê? Uma integridade, uma harmonia, uma unidade. E é aí aonde a prática do yoga quer chegar. Tá bom? Então, eu agradeço muito pela sua presença, que bom que você esteve aqui de novo. Esse foi mais um compartilhar sobre a parte prática do yoga.
Espero que de alguma forma tenha contribuído para a sua prática, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento mental e espiritual, tá bom? Fique junto comigo, estou te esperando, até a próxima. Obrigado pela presença, Namastê!